Os gases emitidos pelos carros, pelas chaminés e até mesmo por animais e a própria natureza formam um tipo de camada sobre a Terra. Assim, nem todo o calor que vem do Sol volta para a atmosfera, fica aqui, o que provoca o aquecimento global. A concentração de gases do efeito estufa na atmosfera aumentou muito nos últimos anos. E esse aumento de concentração de gases causa um desbalanço de energia. Então, o efeito estufa é a interação dos gases com a radiação, que era para sair da Terra e passar para a atmosfera, né, troposfera, estratosfera, mas ele interage com esses gases aumentando a temperatura. Ou seja, aumento da concentração de gases aumenta o efeito estufa, como consequência, há um aumento de temperatura em relação à temperatura média da Terra, que é de 15 graus Celsius. Esse aumento é o chamado de aquecimento global. O desequilíbrio do clima é uma preocupação de todos. A onda de frio que surpreendeu os brasileiros neste inverno não é um acontecimento casual. É difícil a gente constatar, né, com certeza absoluta, com robustez científica, mas sim, deve sim ter uma relação com o que a gente chama de efeito estufa antrópico, né, causado por nós, seres humanos. A causa das mudanças climáticas, né, que está comprovada, é a intervenção do homem ao usar os recursos naturais do planeta e produzir bens e produzir produtos, mas que a produção, toda a produção, né, a agrícola, a industrial, ela emite gases do efeito estufa. É uma reação química, né? A química nos governa, de certa forma. Então, como a gente foi crescendo, foi progredindo, né, no sentido de que foi produzindo bens e materiais e usando a terra e os recursos naturais para produzir coisas, a gente, nessa produção, emite gases que aquecem o planeta. E esse aquecimento do planeta, que ele é aquecimento principalmente das águas dos oceanos, ela muda o equilíbrio climático do planeta. Então, a gente vai ter regiões mais quentes, mas ao mesmo tempo regiões mais frias, né? E isso vai provocar extremos climáticos, e isso vem acelerando ao longo dos anos. Avenida Paulista, nesse que é um dos principais centros financeiros do mundo, onde passam mais de 1,5 milhão de pessoas por dia, a paisagem mudou um pouco neste inverno. Os casacos estão mais pesados. Agora faz 20 graus, mas esse mesmo termômetro chegou a marcar 2 graus Celsius na madrugada. É por causa da massa de ar polar que invadiu o Brasil, um fato incomum e mais uma consequência do efeito estufa. Bastante frio mesmo, o pessoal tinha que tirar mesmo os agasalhos do guarda-roupa porque foi osso de aguentar. Essas últimas semanas aqui foi muito de arrasar mesmo, viu? Um frio muito forte, tá parecendo que é do sul. Como todo ano a gente espera, né? Mas não tanto como esse ano. Esse ano foi intenso. Foi muito frio, principalmente para mim que é de outro estado e moro aqui, então para mim foi muito difícil. Tá muito frio, de manhã a gente sofre muito para sair. As pessoas, como consequência, podem, infelizmente, né, de forma cada vez mais intensa, sofrer o que é chamado de eventos extremos. Como você bem falou, é uma frente fria em locais onde a gente não estava necessariamente acostumados, né? Ondas de calor em locais que também não têm esse costume. Esses são exemplos de eventos extremos, que é a mudança do clima tentando se ajustar a essa nova situação de aumento de temperatura em relação à temperatura média da Terra. Aqui no campo, esse desequilíbrio climático também preocupa muito os produtores rurais, já que o tempo é um fator-chave para a produção de alimentos. Mas, diferente do que alguns pensam, a solução também está no solo. O pesquisador da Exalc-USP destaca que sequestrar carbono do solo é um recurso que pode reduzir os efeitos da mudança climática e ainda trazer rentabilidade para o produtor. O nome é curioso,
Mas o sequestro de carbono é o processo que tira o gás carbônico da atmosfera. Acontece de forma natural pelas florestas e oceanos, mas também pode ser induzido pelo homem. E tem uma série de práticas, viu, conservacionistas sustentáveis que a agricultura, a pecuária e a silvicultura fazem e podem fazer ainda mais para estimular, para intensificar esse potencial de sequestro. Alguns exemplos aqui são recuperação de pastagens com baixa produtividade, plantio direto, né, com rotação de culturas, o não revolvimento do solo, manutenção da palha, plantas de cobertura, uso racional de fertilizantes, integração, né, sistemas integrados, integração lavoura-pecuária-floresta, sistemas agroflorestais, enfim. Você já percebeu que o impacto climático é uma ameaça real para o futuro da agricultura, mas que a solução também está no campo.